te mandando esse áudio porque tem coisa que só se entende quando se fala em voz alta. Porque nem toda reflexão vem pronta. Às vezes, ela vem com um áudio de 5 minutos que vira uma conversa. Aqui a gente fala sobre arte, amor, cultura pop, literatura, música, comportamento e tudo que mexe com a gente, do cinema dos anos 2000 até os amores que só a Taylor Swift entende. Eu sou a Susan, professora de literatura, escritora e pesquisadora de neurociência e comportamento. Eu sou o Lucas, ator, produtor e redator publicitário. E você está ouvindo... Tô te mandando esse áudio porque... Antes, a gente marcava de ir ao cinema. Agora a gente fica 40 minutos escolhendo o que assistir. E no fim, ninguém assiste nada. Isso diz muito sobre o nosso tempo. Oi, gente, como é que vocês estão? Nós estamos aqui em mais um episódio do Tô Te Mandando Esse Áudio Por Quê? E hoje nós vamos falar sobre como a cultura mudou. Oi, gente, estou aqui também. A gente ficou pensando bastante sobre esse assunto. Sim. Antes de falar dele, e a gente notou que realmente teve uma mudança e a gente quer falar sobre ela. É um assunto que meio que permeia a gente, né? Porque nós somos envolvidos nessa área. Eu trabalho com teatro, a Susan trabalha com literatura. Então, são assuntos que permeiam a nossa vida. Só que, obviamente, a nossa vida também foi afetada com os temas que a gente vai falar aqui hoje. E foi uma conversa que eu também... Na verdade, é uma conversa que eu tenho, de certa forma, um pouco recorrente com a minha psicóloga, porque eu falo muito com ela sobre trabalho. E eu trabalho com teatro. Então, são trocas e reflexões que vêm semanalmente pra mim. Sim, a gente vai abrir uma reflexão sobre como que esse consumir cultura atualmente tá muito diferente do que era, né? E não que seja ruim, só que o que tá agregando, o que não tá, o que a gente acha que é legal, o que a gente acha que dá para aproveitar, que realmente é bom, né? Sim. A amplitude das coisas, porque a cultura não chegava para todos, né? Ainda não chega, mas hoje em dia eu acredito que chega muito mais do que antes. É um pouco mais acessível, né? A gente, obviamente, vai falar aqui sobre muitos pontos, mas não necessariamente tudo é ruim. Só que como também tirar proveito dessas partes que são melhores hoje, né? Como a acessibilidade disso, né? De ver um filme, por exemplo, é muito mais fácil. Sim. E aí, um pouco, a gente fala também sobre como o acesso à cultura virou só uma coisa sobre plataformas, né? Ah, sim. Como tá muito tudo tecnológico, Uhum. e daí parece que parece que a cultura só tá embasada ali dentro. E as coisas que ainda analógicas ainda existe, né? De você se encontrar com seus amigos, ir ao cinema, ir ao museu, ir à biblioteca, como a gente falou agora há pouco. Até comentei com o Lucas aqui no off que a gente estava falando sobre o tema. E os meus alunos, eu falei com eles sobre isso, sobre os lugares que tem na cidade. A gente até falou esses dias sobre isso. E aí eu citei a biblioteca municipal e eles não conhecem. Ah, é. E eles muito têm possível 14, 15, 16 anos. Eu, com 14, 15, 16, eu conhecia a biblioteca, eu sabia onde era, que ainda não era lá onde era, né? Era subindo a Maranhão ali. Uhum. Mas eles não conhecem, eles não sabem nem aonde é. Então, assim, o que me surpreendeu é que eles se interessaram quando eu falei. Nossa, mas tem livro atual? Eu falei, tem, porque eu sou o tipo de professora que eu não boicoto os alunos pela leitura. Sim. Então, porque tá lendo um livro que é, sei lá, literatura, não é literatura, mas é um mangá, ou é um não sei o quê. Pra mim, tá lendo, né? tá lendo. Uhum. Então tá ótimo, porque pra mim, Harry Potter durante muito tempo não foi considerado literatura infanto-juvenil, e foi a abertura pra mim pra literatura, pra livros calhamaços e literatura clássica e outras te coisas, despertou né? esse interesse, né? Eu acho que, na verdade, é um dos caminhos mais fáceis, né?
de despertar o interesse da pessoa por algo que realmente agrade ela. Não adianta querer forçar que ela leia algo que ela não quer ler, e aí ela vai problematizar a leitura. Precisa se familiarizar, né? Você Sim. tem que primeiro se familiarizar com a leitura, com as palavras, Uhum. com o ritmo mesmo, porque ler tem um ritmo, né? Você lê e você vai entrando na história, aquilo vai... Quando aquela história toca que você consegue imaginar aquelas Uhum. coisas e se imaginar naquele mundo, ou como se aquelas pessoas, personagens existissem ali, essa é a parte mágica, né? E quando isso acontece dentro da leitura, aí pronto, já. Sim. Nunca mais você, tipo, é que nem andar de bicicleta, nunca mais você... Você não desaprende, né? Você vai querer sentir aquela sensação e da leitura de ler um livro e ficar se sentindo assim, parte daquilo ali toda vez que você lê. Então, eles se interessaram, eles ficaram, ai, nossa, mas tem? Eu falo, não, tem muitos livros, até falei que teve um tempo atrás que chegou vários livros atuais, né? Uhum. Que são livros que eles gostam, lá, Hipóteses do Amor, não sei o quê, um monte desses livros de agora. E eles super se interessaram, mas é aquilo, né? Tá sempre dentro das plataformas e não vê o que tem fora. Eles Sim. não conhecem o que tem na cidade. Além dos livros, né, esses espaços oferecem uma estrutura de espaço mesmo. A biblioteca daqui, pelo menos, ela é uma biblioteca legal, tipo, é um espaço gostoso de ficar. Você pode ler lá, ou levar para casa, ou ler em lugar... Eu, quando era jovem, eu amava ler em lugar público. Eu acho que eu já falei aqui no podcast que eu me concentro com barulho. Eu acho que teve acho que algum episódio que eu falei e sobre eu isso. falei, eu não posso ter barulho, você se concentra. Então eu gostava muito de ler em lugares públicos exatamente para ter esses barulhos. Então, juro, eu não consigo ler em celular, o Kindle ainda, né? Eu não tenho Kindle, mas eu sei que ele é próprio para isso. Mas tipo, quem fica lendo livros? Eu tenho Kindle, mas eu indico muito. Eu gosto do Kindle, eu aprendi a gostar porque eu achei que ele é realmente muito acessível. Acessibilidade dele na parte de você poder carregar para todos os lugares, ele não pesar e ele Não cansa a cansa a vista, né? vista. E no meu caso, como o meu grau é muito alto, Uhum. eu tenho 6 graus, galera, no meu óculos, né? Então, para mim, eu preciso o Kindle aumentar a letra, porque você consegue Sim. colocar no tamanho que você quer. Deixa confortável. Então, né? essa acessibilidade dele é muito bom para mim, que além de não cansar minha vista, eu não preciso ficar forçando. Sim. Porque o livro, como são letras padrões, né? Uhum. Então, nossa, começa a me doer meu olho. Às vezes eu quero continuar lendo, mas eu preciso parar. E também eu achei que ele engana bem. Tipo, eu li um livro de 545 páginas, muito assim. Porque Sim. você não vê Não as o páginas. tamanho, né? Uhum. Quando você vê, acabou. Então, e essa geração, eu acho que chama muito mais a atenção deles o Kindle do que o físico. Ah, sim. Eu acho que, por exemplo, ele é uma solução, é uma modernização da leitura legal. Porque é isso, ele é pra isso. Ele não vai ter um jogo ali chamando sua atenção ao mesmo tempo, ou uma rede social e coisas desse tipo. Ele é voltado pra leitura. E ele traz esses confortos, pensando nessa acessibilidade. Então, isso eu acho que foi uma atualização legal. Sim, Porque é com próprio. certeza. Né? Diferente de, sei lá, ler no celular ou até em computador, que você tem 1000 outras coisas ali que vão te chamar a atenção e fazer você desfocar. O que não muda é eu amar livros, né? Eu tenho Aham. muitos livros e se eu gosto muito do que eu li no Kindle, eu compro físico, porque eu gosto do livro, mas eu acho que ele agregou mesmo. Por muito tempo eu tive um certo preconceito, Aham. mas aí depois que eu comprei, eu vi que realmente ele é muito bom. Eu acho que também, isso é uma coisa também que eu conversei com a minha psicóloga e acho que também vem da nossa geração, mas é legal ver essa nova geração fazendo isso pelo menos com livros e vinis agora, que é ter algo palpável, né? A gente falou no começo da nossa conversa aqui
que tudo virou stream. É stream de filme, é stream de música, é stream de série, é stream de livro, enfim, tudo a gente acessa. E as coisas não são palpáveis. E aí eu tava, né, esse ano eu dei de aniversário pra minha mãe um rádio de CD. Porque ela tem uma Legal. coleção de CD e ela não tinha onde ouvir. E é diferente. Literal, e eu até falei, mãe, mas você tem tudo no Spotify, tem tudo no YouTube, onde você quiser. Mas ela queria ouvir os CDs dela, porque é essa sensação de abrir, escolher um álbum, e isso é uma coisa que eu e ela sempre fizemos muito juntos, de a gente escolher CDs pra ouvir. Às vezes a gente, né, fica, os dois vai lá limpar a casa, sei lá, ou fazer qualquer outra coisa, e aí ela fala, vou pôr um CD, sei lá, minha mãe gosta muito do Michael Jackson, coloca lá. Aí eu falo, então eu vou depois pôr um CD de algum artista que eu gosto. Aí ela começa a ouvir e gostar. A gente, desde pequeno, a gente teve essa troca muito musical. Então eu falei, mano, vou dar mesmo. Foi um perrengue achar. Nossa, mas eu tô procurando E eu, muito tempo, depois você me manda. e eu queria Porque eu tenho um monte, ó, de É, CDs. então. Eu coleciono Eu só também, que... eu tenho meus CDs físicos. Só que eu não acho pra comprar. E eu queria um rádio bonitinho, não um rádio. Tipo um rádio feio, só pra tocar CD. Não, queria, já que eu vou comprar, seja um rádio legal, sabe? Depois eu vou te mandar o link. Mas isso é legal, porque isso se torna palpável e você tem um tempo. Por exemplo, eu desliguei o meu Spotify quando, né, termina um álbum, ele automaticamente começava a tocar outro. E eu desliguei esse play automático porque às vezes só quero ouvir aquele álbum, sabe? Então é um tempo E aí de. começa a te jogar um monte de... Isso. Às vezes nem joga o que a gente ouve. Exato, às vezes começa a sugerir coisas aleatórias. Então, e o CD físico tem isso, ele tem, enfim, tem Tem ali o os som. encartes, eu Não, e amo tem o também som ver. do começa a girar o negócio lá, os encartes. Então é muito legal ter, né? E aí eu tava falando sobre isso com a minha psicóloga de como. E aí eu acho que a nossa geração tem essa nostalgia de coisas palpáveis mesmo. Sim, sim. Você falou isso, eu lembrei que eu tinha meu pai tinha esse hábito de CDs, tinha tudo na sala, As e era as cômodas tinha, né? estantes, a estante da sala, os racks, né? Aham. Não era, Tinha o suporte de CD. tinha, ele já vinha, né? Então você Aham. tinha o toca-CD, meu pai tinha lá o toca-CD, inclusive o toca-CD do meu pai não era um rádio, era um toca-CD que era tipo um DVD que vinha Sim. fora. A gente tinha, tipo, era um player a mais. Nossa, queria tanto aquilo lá de volta. E aí ele era um playerzinho separado Uhum. que você plugava no rádio. E aí ele tinha, tipo, ele fazia a mesma coisa. Eu conheci o Elton John por causa do meu pai, que meu pai amava, Sim. Zé Ramalho, todos esses mais antigos, assim, que são músicas muito boas, que até hoje eu ouço e eu lembro, sabe? Sim. Me resgata para alguns lugares. E era isso, sentar na sala, escolher o que ia ouvir. Aí tinha muitos CDs, aí tipo, mas o que vai ouvir hoje? Não, e minha mãe, por exemplo, ela tinha um CD, a gente tem uma artista que, assim, muito X, chama Natália Siqueira. Ela ganhou um reality que chama Country Star, foi o único álbum que essa moça produziu. E minha mãe tem o álbum original lá. Mentira. E a gente amava. E aí, por exemplo, teve um tempo que eu pesquisei, ela não tava no Spotify, mas agora tá. E é um álbum X que existiu porque ela ganhou um reality ali de country. E, tipo, é uma lembrança muito legal que eu tenho. E eu amo as músicas desse álbum. Então, Nossa. tipo, às vezes se não tá no stream, você não tem onde ouvir. Não tem, não tem. E mesmo que tem, não é, eu não sinto que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Me trouxe muitas memórias. E a gente até ia falar sobre isso também, sobre a nostalgia, essa nostalgia de fazer coisas que não se faz mais, tudo bem, né? Evoluímos, tecnologia, outra era, tudo bem. Mas é essa nostalgia do convidar o amigo para fazer alguma coisa. E essa coisa do fazer as coisas em conjunto. A gente tá fazendo tudo muito isolado. Sim. Então, se eu vejo uma série, eu vejo uma série, mas você pode nunca ter visto ou ouvir falar dessa série. E durante muitos anos, na nossa geração, pelo menos, era assim. Uhum. Se tava passando uma novela, todo mundo Todo sabia mundo dessa vê. novela. Aham. Se tava passando uma série, mesmo que fosse uma série na TV, todo mundo via essa série. E agora a gente não tem mais isso, né? Uhum. E eu acho que tá faltando um pouco esse senso coletivo. Sim. Não tem mais. É muito
é muito individual. O individualismo é bom, Sim. mas eu acho que demais, ele torna você muito egoísta. A gente começa a não ter percepção empática, sabe, pelo próximo. Parece que tudo é só você que importa, só o que você pensa, só o que você gosta. Você para de ver, respeitar outras Eu ia opiniões. falar isso. Nós somos, assim, pode parecer que não, mas nós somos seres sociáveis, né? Vivemos de forma coletiva e somos sociáveis. Mas esse individualismo é legal você entender que tipo de audiovisual você gosta. É muito legal, por exemplo, o que eu tenho achado muito legal dos streams hoje em dia é ter tirado, apesar de ser ainda majoritariamente, mas a gente tem possibilidades de ver produções de outros lugares que não seja só norte-americana. E isso é legal. Só que também trouxe essa individualidade no lugar de não tolerar o gosto do próximo. Isso eu acho que é mais comum ainda em música. As brigas por gosto musical se tornou absurdo. Tipo, Gente, ninguém tolera que alguém, tipo, gosta de um artista que você não gosta, sabe? eu não consigo. Isso Eu não, pra mim eu não consigo não, minha entender. cabeça não assimila também. Eu não consigo. Eu sei lá. Eu fico assim. Tipo, porque É só você não ouvir. exato. Mas Mas é é uma necessidade uma de coisa. expor. Nossa, a pessoa se dá uma importância Sim. que eu fico, gente, quem, sabe? Tipo assim, quem quer saber? Quem sabe? Gente, eu fico. É você se sentir muito importante. Ai, nossa, eu vou dar a minha opinião aqui sobre a Taylor Swift, porque ela é o alvo, ela né? é muito alvo De disso. hate, ou você ama ou você odeia, né? Sim. E aí eu fico assim, gente, mas se dá uma importância. A moça tá fazendo o trabalho dela, ela tá pouco se lixando. Não, e quem gosta tá Entendeu? feliz com o trabalho e tá tudo bem. E mesmo que, sei lá, não foi meu, sei lá, não é tão pop quanto eu esperava, mas gostei ou desgostei. Você tá e falando tudo bem. contextualizando. Isso. Ele tá falando do álbum Do novo, álbum né? novo. Porque The Life of a Showgirl teve muita crítica. Crítica sim, né? Crítica de Twitter, né, gente? Porque a crítica mesmo falou super bem. Exato. Os tuiteiros aí, né? Que falou que. De não ser um. Nossa, não sei Mas. o que, não sei o que. E aconteceu o ruim. mesmo com a Rosalie agora. Tipo, mas não tem uma música pra dançar, deixa pra. E o álbum da Rosalia tá impecável. E assim, ela usa uma orquestra inteira tocando todos os instrumentos clássicos, sabe? E ela não vai. Não, mas se você não faz a farofa que farofa- chega no público X, não presta. Não presta, Se exato. você não agradou o Twitter, você não Exato. presta. Ai, gente, ó, É difícil, é difícil. cansativo, né? Aí é o se dar essa importância. Esse individualismo faz a pessoa. Gente, vamos se recolher a nossa insignificância, Sim. a nossa desimportância. Se colocar no seu lugar ali, tá tudo bem. Tipo, não gostou, tá tudo bem, sabe? É assim, olha, será que tudo você tem que comentar? Tudo você precisa falar? Tudo a sua opinião é muito importante? Nossa, sabe? Eu acho que não, né? Eu penso assim, é aquele meme da Camila Frender, né? Mas a gente tá querendo saber se vai. A gente tá querendo ver. Sim. Assim, não sei, de repente, sei lá. Eu acho que muita conversa de bar, as pessoas começaram a colocar na internet goela abaixo, Não, sabe? De todo mundo. E não respeitar, porque é aquilo, é você só se preocupar com só a minha opinião, se Sim. importa, no sentido. A gente tá falando da Taylor e tal, porque eu acho que faz no parte da nossa pelo menos na nossa vivência bolha, aqui, o né, da universo nossa pop bolha. é o que mais acontece isso. Mas dá para ampliar isso para N Sim, coisas. sim. Dentro da área acadêmica, a literatura, tem muito isso. Então, se você não leu o clássico, ou você não leu o clássico X, então você não sabe nada de literatura. Aham. Então você, não, nem opina, nem fala nada. E aí, gente, peraí, né? É como eu falei da leitura. Eu não vou condenar um aluno meu porque ele tá lendo Hipótese do Amor, ou porque Uhum. ele tá lendo um best-seller. Sim.
Ai, você precisa ler Clarice Lispector porque vai cair no seu vestibular ou vai cair no Enem quando você for fazer. Não dá pra fazer isso com o Sim. aluno. Se ele não tiver repertório de leitura, ele não vai nem entender Clarice Lispector. Exato, e aí também vai pro desinteresse, ele não vai querer, enfim. Mas, e isso eu acho que, né, no geral, ganhou mais esse corpo, óbvio que debates, e ter essas convergências de opinião é importante, até pra gerar diálogos. Ah, sim, com certeza, né? Mas é que muitas vezes não é numa formatação de diálogo que isso acontece. Mas eu acho que isso ganhou força, né? Porque quando a gente tinha esse consumo de arte de forma mais presencial, né, mais tátil, mais Presente mesmo. não era tanto esse embate, essa briga que tem hoje em dia. Eu sou muito fã de RBD, então eu cresci sendo fã de RBD, e RBD foi uma banda que sempre foi criticada e sempre foi amada. Teve sempre essa É dualidade. sempre da dualidade, eu também sempre Mas gostei não disso. necessariamente tinha as brigas da forma que tem hoje, né, dentro dos nichos de fãs. Porque é isso, cada um só tava ali ouvindo o seu, fazendo o seu, vivendo o seu, e tava tudo bem. E conversava com quem gostava, com quem desgostava, mas não tinha esses embates querendo forçar uma opinião ou algo do tipo. Hoje isso existe até dentro do próprio fandom do RBD pra ver qual integrante é melhor que qual. E aí você Sabe, fica... gente, qual a necessidade, entende? Eu acho que é porque também é isso, né? A gente tá falando da cultura, do acesso e tal. Eu acho que também essa parte de estar muito ali, a um toque, você poder falar para o mundo inteiro, Aham, numa rede que o mundo inteiro vai ver o que você pensa, é você realmente achar que é importante. sim. Que realmente a sua opinião é válida. É válida no sentido que eu tô falando aqui, para você criticar o outro e rebaixar o outro. Não é no sentido, gente, não tô falando de crítica construtiva, não. Tô falando de umas coisas Que não tem... que não tem embasamento algum, que é só assim. Não gosto porque não gosto. Ai, porque eu não gosto porque é não gosto é esquisita. ruim. Não gosto, então é ruim. Ponto. E, gente, Sim. assim, também complicado, né? Nossa, é uma pauta muito complicada. É uma pauta complicada. A gente Mas tem minhas ressalvas. eu acho que isso veio muito Porque para eu fazer isso, para eu ter que abrir um aplicativo, para eu ir lá e ficar destilando ódio pra outra coisa que eu nem gosto. Não, e que você às vezes nem consumiu, né? Porque se você... Se você não gosta, você não consumiu. Exato. Eu acho isso também. Eu vou ficar ouvindo coisa que não é do meu interesse. Eu nem ouço, eu não tenho tempo nem pra ouvir as coisas que eu Exato. gosto. Mas... Aí eu fico, gente, sabe, tá com tempo, né? Sim. Ou tá com tempo, ou se dá a muita importância. Aí, assim, também terapia, né, galera? Mas é que eu acho que vem aí dentro, levando pro tema, né, que é essa cultura, eu acho que vem desse lugar do individualismo, de entender. A gente consome as coisas muito de forma individual e esquece a pluralidade, sabe? Exatamente. Como é plural, o todo, sabe? Como pessoas podem gostar de coisas diversas e precisam, porque senão não teria graça. E um ponto legal de falar, que tem a ver com isso que a gente estava falando agora, os CDs, eles não eram acessíveis. Sim. Eu lembro muito do meu pai comprando CD. Até hoje não é, né? Tipo, Uhum. é caro você comprar um Sim. CD. Eu tenho os CDs da Taylor, aí é caro. É. Eu sei quanto que é caro para comprar. E antes também não era barato. Então, Sim. para você ter o CD daquele grupo, dupla ou sei lá o que você gostasse para ouvir, não era barato. Então, não era acessível. Sim. Pra você ouvir o álbum do seu cantor favorito que tinha saído novo, Sim. né? Depois saiu a pirataria e aí se torna mais acessível. Mas durante um bom tempo não tinha. Sim. E ainda assim, mesmo com a pirataria, quando você gostava muito do cantor, você queria o original. E você comprava aquilo que você queria ouvir. Então você não ia ter tempo criticando coisas que você E aí desgosta. você não ia ficar comprando coisa de quem você não gosta pra ouvir, entendeu? Sim. Aí, agora, no Spotify, tá fácil ali. Sim.
você ouve de tudo, tá tudo super acessível, e que bom. Que bom, sim. Que daí sai, às vezes, saiu no mesmo segundo que sai, você ouve. Sim. Então, ok, ótimo, maravilhoso. Só que isso gerou margem para ter essa galera e todo mundo dando opinião todo o tempo de todas as coisas. Todo mundo se tornou crítico de arte em geral, né? Todo mundo tem de muito arte, embasamento. cultura, de música, de repente todo mundo sabe tudo. E é só assim, cara, é só o que você gosta. E que legal que você gosta do X e não gosta do Y. Então ouve o X. Sim. Me deixa que Sim. ouvindo o que eu gosto, sabe? E aí eu acho que isso gera uma outra reflexão, que é assim, a gente nunca teve tanto acesso à cultura, mas aí o paradoxo que a gente tem com isso é que a gente nunca esteve tão isolado. Ah, sim. Porque é você ouvir o seu álbum ali sozinho, é você ver sua série, é você fazer... Então você vai ficando só fazendo ali as coisas você com você. A gente parou um pouco de fazer essas coisas em grupo, né? De marcar todo mundo para ir ao cinema. Ou, vamos juntar para... Como antes, né? A minha geração, a gente ia pra praça, pro coreto, se encontrar, tal, pra ficar fazendo nada, sabe? Conversando, tocando violão. Socializando, né? Tocando violão, contando da semana, como foi, as fofocas e tal. E, tipo, não tem. Isso também era uma forma de cultura ali, porque você se encontrava com as pessoas que tinham coisas em comum, você trocava ali, você conhecia gente nova. E eu Isso acho que mudou isso muito. deu uma isolada, assim, muito. Tem as pesquisas aqui que a gente achou que comprova que a gente não tá mais indo ao ar livre, né? Não tá Sim. mais. A gente não tem mais essa procura, tá? A gente tá fazendo as coisas isolado. As atividades ao ar livre reduziram muito, porque as pessoas não fazem mais, né? Apesar que tem crescido, por sorte, essa busca, por exemplo, por atividade física, mas não necessariamente também vai ser ao ar livre, né? Muitas coisas acontecem em espaços fechados e ainda assim você vai numa academia, cada pessoa fazendo seu exercício com seu fone de ouvido. Não tem muita interação, Exato. né? E aí também essa coisa do fazer as atividades que a gente faz hoje por causa do celular e tudo mais, ficou muito dentro das nossas coisas. Então a gente vê vídeo, aí eu vejo só o que eu gosto, porque tá sempre ali voltado pra mim. Aí jogar, ouvir podcast, rolar o feed. Então isso eu não preciso de ninguém pra estar Sim. comigo. Eu posso fazer sozinha. O algoritmo vai se tornando seu melhor amigo porque ele vai saber exatamente tudo que você gosta, né? Então ele vai te ocupar, você vai dedicar seu tempo a ele, às redes sociais, aos lugares que tá trazendo coisa que te agrada. Eu achei aqui um relatório global que ele trouxe que tem acho que fadiga de streaming, que é o excesso de opções. Sim. Porque a gente tem tanta opção, que chegou num limite que você não sabe mais o que você gosta. Porque é muito estímulo, Sim. é muita coisa. E é o que eu falei, a reflexão do início do episódio, né? Quando você ia ao cinema, São as opções, são os horários pontuais. São máximo aqui, né? Interior é 5, 6 opções. Agora, a gente passa muito tempo. Primeiro que antes era só Netflix, agora tem 1 milhão de streaming. Você já fica em dúvida em qual você vai entrar, né? Pra ver. E muita coisa. Eu sinto, quando eu sento na frente da TV pra assistir alguma coisa, que eu quero. No fim, eu acabo não assistindo nada. Eu entro no YouTube e acabo vendo os vídeos das pessoas que eu já tô acostumada a assistir. Mas eu sinto que eu fico. Me dá uma ansiedade, um fomo do tipo, gente, tem um monte de coisa, um monte de série que começou e eu não tô assistindo nada. Sim. Parece que eu não tenho tempo. Eu realmente, meu tempo é curto, mas eu acho que tem muita coisa. Eu não vou dar conta de ver, sabe? A gente se sente atrasado, em débito, né? E não. Tipo, não, você não precisa assistir, você não precisa estar atualizado de tudo. Eu tento sempre filtrar muito do que eu tento perceber minha vibe. Eu gosto muito de filme, eu assisto bastante filme. Eu deixei um pouco série de lado. Antes eu assistia muito mais, hoje em dia eu assisto mais filme, mas também consumo muito YouTube.
Mas eu tento perceber, falo, tá, o que que eu tô na vibe? Tem algo que eu quero muito assistir? Porque às vezes lança um filme, sei lá, que eu quero muito ver, e aí eu priorizo isso, né? Tipo, mas eu tento ter essa percepção exatamente pra eu não ficar roletando aleatoriamente e, E aí a gente é influenciado, e né? não ver No nada. fim, você não quer ver aquilo, você acaba vendo, você fala, nossa, mas não era nem isso que eu ia assistir, não era Sim, nem isso que eu ia fazer agora. aham, Porque é muita coisa. sim. É um cardápio, realmente, né? Ali, a lógica, o algoritmo define o que você vê, e isso molda os nossos gostos, que eu acabei de falar. A gente fica o tempo inteiro, a gente tem que ficar, a gente falou no outro episódio, um episódio anterior, que não é o anterior, é um dos É o episódios, né? primeiro dessa segunda temporada. Que a gente precisa tomar muito cuidado para o algoritmo não ditar o que a gente. Será que você gosta mesmo? Sim, Ou será que isso está sendo colocado ali para você, né? só porque tá Estão no te hype. vendendo, né, Uhum. aquilo. E aí, a cultura também, tá? Não é porque é cultura que, é bom, mas realmente você pode ser influenciado por uma coisa que não é a sua vibe. Sim, completamente. Então, assim, é preciso também se conhecer, saber o que você gosta, tentar sair um pouco, né, dessa coisa do que é só jogado pra gente o tempo inteiro pelas telas e sair um pouco, ver o que tá acontecendo na sua cidade. O Sesc é ótimo para. Nossa, sim. Se você mora num lugar que tem Sesc, utilize isso, porque ele traz muita coisa diferente em todas as áreas, sabe? De oficina, Oficinas, é, apresentações de apresentações, teatro, música, música, atividade esportiva, quem curte essa área, parte literária, tem palestras, tem muita muita coisa. coisa. É riquíssimo, gente. O Sesc é riquíssimo para a parte cultural. E a maioria é gratuito ou muito barato. Sim. Então, super acessível. E eu sinto que as pessoas não têm tanto, aqui, pelo menos aqui na nossa região, não tem tanto esse gosto, né? Acho que nem sabe, né? E Existem aí, mil. Já é difícil, né? O estímulo à cultura, principalmente, né, na realidade do nosso país, depois de ter sofrido ainda mais cortes, e, enfim, tempos atrás. Já é difícil, né, essa formação de público. E aí, sim, se o público não tá minimamente interessado, é mais mais difícil complicado ainda. ainda. E o Senac também Sim. é uma porta muito grande para a parte literária, principalmente. Tem muita Uhum. coisa sobre literatura, sobre A teatro. biblioteca do Senac, pelo menos a daqui, né? Mas acredito que meio que geral, também é aberta ao público em Tem geral. muita Tem muita coisa. coisa. Assim como eu falei da biblioteca municipal, né, tem a biblioteca do Senac, que tem muita coisa, tem disponível, Sim. assim, e livros atuais, novos, assim, e são super atenciosos, ambiente climatizado, então se você não tem um lugar para ir, não, mas eu não consigo ler na minha casa, muito barulho, Uhum. ou muita movimentação, vai para o Senac. Tipo, Sim. você pode pegar o livro e você pode ler lá. Você não Sim. precisa voltar com o livro para casa se você não quiser. Nas bibliotecas municipais, acredito que a maioria é assim, também tem um lugar lá para que você Uhum. possa ler, sabe? Eu acho que a gente precisa. Isso também. Eu não vou falar que é uma autocrítica, porque eu consumo, né? Uhum. Essa parte cultural eu consumo. Já há muito tempo atrás, eu não deixava passar batido, né, na minha adolescência, Uhum. algumas coisas, mas ainda assim eu ia muito em show, Ah, sim. fazia muito isso. Depois que eu fiquei mais velha, eu comecei a procurar. Quando eu vou para São Paulo, eu faço sempre uma rota Não, São cultural, Paulo é porque assim. bizarro, né? Porque É tem milhões de maravilhoso. coisas Nossa, gente, é gratuitas. maravilhoso. Exposições, tudo. Você vai. Ó, eu fui numa exposição da Clarice Lispector que eu nunca mais esqueci. Ela me marcou tanto que tinha todos os manuscritos dela, tudo. Assim, perfeito, sabe? Até me inspirou depois a fazer o projeto do Constelações, porque Uhum. chamava Constelações Clarice. Então, tinha. É isso também te inspira, porque a Sim, cultura ela tem isso, ela né? abre teu
teu leque de possibilidades, sua visão. Eu, enfim, né, sou. Como que fala? Sou suspeito a falar, porque trabalho com isso, então eu tento assistir. Hoje em dia eu fico até um pouco triste, né? Aí eu trago pra realidade da nossa cidade, porque ela já foi uma cidade que teve mais movimento artístico, vinha muito mais peças de teatro, tinha festivais de música. Hoje em dia isso acontece muito esporadicamente. Mas eu sempre busquei consumir muito porque eu trabalho com isso, eu sinto que ajuda, né, na forma, e são coisas que eu gosto. Forma a gente como ser humano, né? Sim. Inspira. Você se vê ali. Lembra uma vez que a gente viu aquele no Sesc do palhaço? Que a gente começou rindo e terminou chorando? Que ele tinha Alzheimer? Era esse? Não, era um que ele fazia do trabalho. Sim, era uma palhaça. Genial! Gente, eu comecei não dando nada, né, amigo? Sim. Eu não sei você, mas eu comecei não dando nada. Tipo assim, achei que ia ser Eu esperava só que seria bom já. engraçadinho. Eu achei que fosse ser engraçado. Então eu fui esperando isso. O tombo. Gente, ela começou a fazer. Eu não consigo. Porque tem isso também, a cultura, principalmente teatro, né? Uhum. Tem coisa que você não consegue expressar. Sim. Eu não consigo expressar o que aconteceu. Eu me vi tanto ali no que ela estava fazendo, que ela estava descrevendo uma rotina, né? Uhum. Ela descrevendo não, estava atuando, né? Interpretando uma rotina de trabalho, mas de um jeito muito engraçado. Sim. Só que levou para um lugar. Quando eu vi, eu tava chorando com o negócio, sabe? Eu fiquei muito. Me tocou de um jeito muito diferente. E não foi só a mim, tocou várias pessoas, né? Sim. Todo mundo ficou muito impactado, assim, porque foi levando pra esse lugar. Aquela peça da. Ai, gente, ela é maravilhosa, da Denise Fraga também. Sim. Uhum. Também era mais ou menos isso. Você ficava acompanhando, ela ia passando pela rotina, e como se fosse uma pessoa em São Paulo, né? Uhum. Eu pensei em São Paulo porque muito rápido, né? Sim. E aí, quando você vê, você fala assim, gente, eu sou aquilo ali, ó, eu virei aquilo. Automatiza, né? Eu sou suspeito a falar porque, gente, eu amo tanto teatro e é bizarro como isso me faz bem e eu sou tão feliz né, refletindo muito, em perceber como lugares que eu cheguei e como eu tô trabalhando com algo que eu realmente amo. E pra mim não tem algo mais, eu já assisti peças incríveis, incríveis, incríveis. E não tem nada mais prazeroso na vida do que, sei lá, uma terça-feira à noite eu poder ver uma peça de teatro. É a realização, assim, se fala, Lucas, um sonho. Pra mim isso é surreal, surreal. Parece que deixa a gente leve, né? Sim. Parece não, né? Deixa a gente leve. A cultura, ela existe por um motivo, né? Uhum. A gente precisa de lazer, a gente precisa de cultura, a gente precisa disso. Isso que alimenta o ser humano, né? Alimenta a alma. Sim. O alimentar a alma, porque a gente precisa, senão a gente fica vazio, né, gente? Fica vazio num sentido, assim, podre mesmo, de não... O que você tem? A gente O que você... perde repertório, Você não- né? Sabe? Você Sim. não consegue... Eu não sei nem falar, porque tem coisas que eu vivi com teatro, no cinema, Uhum. em shows, shows internacionais, nacionais de cantores que eu amo, assim, Sim. que eu fui, que eu tenho memórias lindíssimas, sabe? O show do RBD, que foi uma coisa assim, um marco. Hoje faz exatamente 2 anos que eu fui. Acha? Uhum. Foi um marco para nossa geração que viveu a novela Rebelde. Sim. E que queria viver isso, mas a gente era muito novinho, né? Então Sim. não pôde viver na época. Foi uma nostalgia, assim. Todo mundo que estava naquele lugar estava com uma energia que só de falar me arrepia. Então, são coisas que só que só quem vai te proporcionar isso é a cultura. Você tá ali ligado, a gente tem isso, né? O ser humano, ele foi feito para viver no coletivo, como você Sim. falou. Existem muitos artigos, pesquisas, e isso é comprovado, né? Uhum. Tanto que quando a gente se sente isolado, a gente deprime. Buga, né? A gente cai em depressão. A Uhum. depressão é isso, é quando você não se sente fora.
né? E todos os relatos, né, de tudo é você estar desconectado desse coletivo. Excesso de trabalho, mesmo que você trabalhe com outras pessoas, existe esse individualismo, Sim. tudo que nos leva para um downgrade, é assim que fala, é a gente sozinho. Tipo, nesse estado de não compartilhar, de não ter esse social saudável de alguma forma, né? Nossa, e impacta demais, demais. E a sensação que traz esse pertencimento dentro, a cultura proporciona isso, né? Esse Uhum. pertencimento de tudo, de você se sentir, saber que tem o que você gosta, você tá ali, tem mais gente que gosta e você consegue trocar com essas Uhum. pessoas e você consegue ter essa troca mesmo, né? Entender, parece que conecta. Uhum. Esse conectar, eu acho que não tem outro meio de ser Sim. feito, sabe? Além de cunho amoroso, né? Tirando isso, é uma forma de conectar, de você se conectar com pessoas que talvez você nunca fosse nem conhecer, Sim. sabe? Nunca fosse possível você ver as pessoas que eu tive contato no show, Uhum. que eu já conheci por aí, só foi possível porque eu vivi essas coisas Sim. fora da tecnologia, Você fora. decidiu sair, né, pra viver Eu isso. acho que precisa. A gente tem falado bastante disso, porque eu acho que é isso que falta um pouco. As Uhum. pessoas, esse senso de humanidade mesmo, Uhum. de que as pessoas, a gente precisa olhar as pessoas além das telas. Sim. E a troca acontece mais. No geral, por exemplo, se você vai, sei lá, ao cinema com um amigo, dá um exemplo muito X. Ou até combinar de assistir um filme com a pessoa, sei lá, na casa de um dos deles, enfim. Mas a atividade que seja de forma coletiva. Tem todo vamos pensar no que comer? Vamos assistir? O que você achou? Tem essa troca. Tem. Agora, se você e esse mesmo amigo tá assistindo a mesma série, não necessariamente vocês vão dialogar, só que cada um do teu canto, não necessariamente vocês vão dialogar. Vai falar, o que você achou? Legal. Gostei desse EP. Ou vai falar alguma coisa. Sim. Você vai até trocar um É pouco, muito mas não, resumido, mas é parece. completamente diferente você ver com a pessoa, Sim. da pessoa, você compartilhar o momento é diferente de você Uhum. compartilhar Um, alguma coisa, né? um ver, É, sei lá. compartilhamento de momento é completamente Sim. diferente. A pessoa viver aquilo com você é diferente de você contar pra ela Uhum. o que você, como você como o que você achou. É igual eu falei agora. Eu queria expressar o que eu senti naquele dia vendo Sim. a peça, mas eu não consigo. Só que no dia você estava comigo, você me Sim. viu. Então você Aham. sabe como foi aquele momento. Mas eu não consigo falar mais Aham. porque você compartilhou o momento comigo. É uma Sim. coisa que isso não tem outro jeito de viver. É só estando acompanhado, Nessa né? troca, né? É muito isso. Eu acho que a gente falta. Até falei isso esses dias com uma amiga da época de escola. Ela postou um stories que ela tava. A gente não tem mais tanto contato, mas a gente Uhum. de vez em quando sabe. Eu vejo stories, ela comenta, eu Comenta, comento. sim. E aí ela postou montando uma árvore de Natal na casa dela. E, tipo, na casa dela, porque agora ela tem a família dela, né, com o marido dela e tal. E aí eu achei muito legal. E aí eu comentei, falei, nossa, que legal, né, que você em sua casa agora, nossa, a nossa geração, a nossa turma, né, da época da escola da oitava série, assim, a gente, Tá todo mundo adulto. cresceu e tá, tipo, todo mundo vivendo as coisas. Quem não constituiu família foi porque não quis e tá Aham. vivendo, conhecendo o mundo, viajando, trabalhando com o que gosta, sabe? Tipo, todo mundo deu muito certo, assim. E aí ela pegou e relembrou, ela falou, nossa, realmente, eu tô lembrando, ela falou assim, sabe o que eu lembrei esses dias com outro amigo nosso? Às vezes que a gente combinava de ir na casa dela, então, tipo assim, era, sei lá, de sábado, a gente passava a Uhum. semana, todo mundo se via durante a semana na escola e tal, e aí, durante, tipo, o fim de semana, a gente marcava, tipo, no sábado, à tarde, de tarde pra noite, assim, de ir todo mundo na casa dela. Ah. Assistir filme.
E era tipo DVD, sabe? Sim. E aí a gente ia lá na locadora, escolhia. Isso é muito legal. Eu não lembro agora se já era, se a gente baixava, mas eu acho que não, acho que tinha que ir na locadora mesmo. Eu lembro que ela tinha os filmes, e aí a gente assistia, tipo, eles gostavam muito de terror, eu tinha que ver obrigada, Uhum. porque eu nunca gostei de terror, mas era isso também, tipo, tá. Mas você se propunha por estar com os amigos, E né? aí era uma galera, sabe? Eu participei de algumas vezes nessa época, porque depois logo eu me mudei, e Uhum. aí eu tinha essa troca de, às vezes, quando eu tava lá e tal, mas era muito legal. Sim. E aí a gente fazia pipoca, ficava todo mundo junto, deitava todo mundo na sala pra assistir, sabe? Assistir o filme Assistiu. mesmo, conversar depois do filme, depois que acabava, todo mundo ficava conversando do filme. É, porque não tinha outras interrupções, né? Como, sei lá, não ia eu tá assistindo o filme e você no celular, por exemplo. Porque não tinha essa opção. Não tinha. Eu fazia muito isso também, né? E é que eu acho que no lance da juventude tem esse instigar do filme de terror. Porque eu também via com os meus amigos, com os meus primos. E aí era legal porque a gente ficava morrendo de medo junto, sabe? Todo mundo não conseguia dormir. Tipo, às vezes eu ia passar, né, final de semana na casa dos meus primos. E a gente decidia ver filme de terror. Aí ninguém conseguia dormir. Por medo, mas, sabe, essa troca muito legal. E essa infância, tipo, né, no meu caso, foi muito legal, porque me E aí divertia ela com falou isso. assim, essa geração acho que não vai viver isso. Eu acho que não mesmo. Eles vivem de outras maneiras, Sim. né? Tem outras, agora com a inserção da tecnologia, talvez eles Compartilham TikTok. criem outras memórias de outra forma. Sim. Mas é que essa nostalgia era muito diferente. Tinha um pouco de trazer esse conhecer do tipo, ó, eu gosto disso aqui, Sim. eu vou te mostrar. Aham. E aí você compartilhar com o outro o que era gosto seu. Do seu tipo, mundo, né? eu gostava de rock, então eu levava meus. Eu lembro que eu fazia pros meus amigos o CD Playlist. não Tipo, era playlist. mas no CD, né? Sim. Mas era tipo isso. Era Aham. pra gravar um CD Fazia com, isso também. tipo, 20 músicas que eu gostava, eu dava pro meu amigo, pro Sim. meu amigo ouvir. Então eu fazia isso pra muitos amigos. Mano, gravar CD. Pô, que saudade. Não, e eu nem lembro mais. Olha a minha cabeça. Eu Não, gravava. hoje os computadores não tem mais nem entrada de CD. Pois é, mas olha só, olha como que a gente era muito esperto. Tipo, era um programa difícil de mexer. Você tinha Sim. que abrir, você tinha que ficar, baixar as músicas, selecionar, tinha que fazer todo um rolê. Não era Uhum. só uma pastinha. Era um monte de coisa que você tinha que fazer. Aí você tinha que dar upload nela pra baixar essas músicas dentro do CD. Você tinha que Sim. esperar ele gravar. Ele levava um tempinho pra gravar. Nossa, eu montava muito meus CDs Nossa, de eu queria músicas morrer quando dava específicas da erro. RBD. No CD, tipo, 90% ele dava erro. Aí você perdia o CD inteiro. Tipo, você tinha que jogar fora o CD. Nossa, tinha uma raiva. São coisas que, tipo. Esses tempos atrás, minha amiga me mandou uma foto do CD, tipo, de um CD escrito que eu escrevia meu nome. Uhum. E, rock, tipo, não sei o que lá, nacional pra você, tipo, coisa que eu escrevia, sabe, com canetão. Sim. Gente, eu não acredito que você tem. Ela falou assim, eu tenho, eu não sei, deve dar pra ouvir, mas não tenho mais Onde, né? CD, nem Sim. sei que música que tem lá dentro. E às vezes a gente reencontra músicas que a gente amava. Eu tenho músicas que eu amava na minha adolescência e que eu esqueço que eu amava. Às vezes eu vejo meu CD lá e eu falo, caramba, eu gosto desse álbum. E nunca ouvi ele no Spotify, por exemplo. Ai, sim. Mas você sabia que eu tenho dó disso? Às vezes eu tô no carro ou algum lugar que eu sei que eu vou ouvir por um longo período música, tipo, ou quando eu vou correr. E daí eu falo, ai, meu Deus, eu queria tanto lembrar as músicas que eu gostava, tipo, álbum que eu Sim. gostava muito quando eu era mais jovem, assim, mais adolescente, Quero pra ouvir né? de novo. Sim. Mas só quando você ouve a música que desbloqueia. Aí você lembra. A música tem isso, né? A música dentro da cultura, ela é eu acho que a importantíssima, gente né? é muito ligado. Eu falo bastante isso da minha psicóloga. Tipo, eu sou muito ligado à música. Eu ouço muita música, então, né, a gente... E acho que você também, né? Então a Sim. gente tem essa
Eu achei essa que era, eu achei que nostalgia era todo mundo, musical. mas não é. Não é. Por exemplo, meu irmão não é uma pessoa muito musical. Tipo, ele ouve lá, mas Nossa, ele não tem um a ídolo, minha por exemplo. vida, eu falo pro meu amigo lá da escola, o Reginaldo, eu falo pra ele que eu romantizo a minha vida. Ah, sim. Porque o tempo inteiro eu tô ouvindo música. Tem uma Então eu playlist, né? levanto, Uma trilha eu sonora. levanto de manhã, eu coloco jazz pra fazer café e tomar banho e me arrumar pra ir pra escola. Aí eu chego da escola, aí tipo, na escola eu fico ouvindo as minhas músicas que eu gosto pra fazer as Sim. coisas quando eu não tô em aula, né? Uhum. Aí é sempre Taylor, as músicas que eu gosto. Aí eu chego em casa, é podcast e logo depois música de novo. Sim. Então, tipo, eu ouço muita Eu música também. o tempo inteiro. E parece como se a minha vida tivesse uma trilha sonora. Sim. E eu amo, eu não sei como que não é Não, e tem possível. uma coisa, eu tava falando com um amigo meu outro dia, que também é uma coisa que eu fazia muito jovem, e aí eu fiz esses dias assim, que é dar play num álbum. Aí no caso foi no Spotify mesmo, mas tipo, pus na minha caixinha de som lá, e eu só fiquei deitado ouvindo. Tipo, não fiz mais nada, eu só fiquei deitado ouvindo o álbum, sabe? Nossa, eu fiz isso semana quinta. Foi essa semana passada. E é muito Eu bom, fiz eu amo. isso. Eu fiz isso, acho que foi um dia desses que a Lery foi no curso que ela tá indo, eu fiquei sozinha e eu coloquei. E também fiz isso. Fazia muito Muito tempo que eu não fazia tempo. isso, que é você curtir a música, Sim. né? Chorei, voltei várias vezes em uma específica e fiquei chorando. Mas é bom, mas é Sim. ótimo. Parece que cura, né? Aham. Em algum sentido, assim. É o poder que a música tem, né? Tanto que ela remete a gente para quem tem problema de memória, Ah, tudo, ela sim. ajuda muito, porque Tem a puxar, musicoterapia, né? é incrível, é incrível. Quando a gente fala de cultura, né? Não é só teatro, não é só, assim, a música, ela permeia muito Sim. e arrasta E o todo, multidões porque aí, aí né? a gente entra em mil, por exemplo, existe culturas de bairros, né, eventos próprios, então vários tipos de cultura que às vezes tira a gente de um quadrado que é a nossa casa e que faz com que essa socialização aconteça, né? Aí a gente quer deixar umas reflexões para vocês. Quando foi a última vez que vocês foram ao cinema aqui, né? Quem mora por aqui foi ao cinema e assistiu um filme que queria ver mesmo, Uhum. sabe? Não tão influenciado por mil coisas, Aham. sabe? Ou a última coisa cultural que você viu que te emocionou de verdade, igual eu falei aqui, que eu fui numa peça, fiquei muito emocionada. Ou mesmo uma música que você ouviu e te tocou de alguma forma, porque isso também é cultura, né? Uhum. E é a cultura mais acessível, eu acho que tem, é a A música, mais né? fácil, né, de acessar e de compartilhar mesmo com as pessoas. E aí pensar, será que a gente tá trocando essa vivência, esse sentir, né? Porque ela tem isso, né? Ou a gente faz por lazer mesmo, para poder ficar leve, né? Uhum. Ou ela sempre vem carregada de muita coisa, reflexiva e tudo mais. Será que a gente está trocando as nossas vivências, o viver com o outro, a experiência, sabe? O criar memórias, né? Uhum. Por consumo, porque às vezes você está deixando de viver várias coisas porque só aplicativo ali, só dentro daquilo ali, e não sai da tela, e não sai para lugar nenhum, e tudo tá Uhum. muito dentro de casa, sozinho, o tempo Não inteiro. preciso de mais ninguém porque tudo eu resolvo sozinho. Não. O trabalho. Converso. Eu saio do trabalho, agora eu vou ficar aqui na minha casa, só eu, e com as minhas coisas, só com o que eu gosto, sem se expor, né? Eu acho que a Uhum. gente precisa se expor. Às vezes ter esse momento de se desligar é bom. Às vezes você só quer chegar em casa, tomar um banho e ficar ali quieto e sozinho e tudo bem. Mas não é neste lugar que a gente tá falando, né? Não, a gente tá falando num lugar que isso tá Hum. virando uma coisa. Deixando de existir mesmo, né? Geracional. Não, os Sabe? É jovens. geracional. Essa geração todinha tá assim, eles não sabem o que é Eles viver não vão fora. ao cinema, tipo, ao público. Por isso que tá voltando todos esses filmes dos anos 2000. Porque os adultos que estão indo ao cinema. As crianças vão levadas pelos pais, ou os jovens vão quando entra um novo Vingadores, coisas desse tipo. Mas, no geral, no dia a dia,
eles não vão ao cinema, por exemplo. A gente fala cinema porque é um pouco mais fácil, né? Mais fácil a pessoa ir ver um filme do que ir ler um livro, infelizmente. Nossa, isso mesmo. Mas não vão, tipo, o público jovem não tem esse hábito. E quando tem, não sabem se comportar num cinema, porque eles acham que é a sala da casa deles. E grita, e esperneia, enfim, teve vários problemas em Wicked e Nossa, coisas gente, nesse como tipo. é isso é bizarro, né? Aham. Porque eles não têm esse hábito, então eles não sabem esse comportamento social, sabe? De que no cinema é silêncio. Exato, não é ficar com uma peça de- luz gritando, sabe? ou com celular, né? Na Aham. peça de teatro não pode ter barulho, você não Sim. pode interferir. Gente, É, muito, isso no né? teatro por exemplo, né, agora trazendo uma experiência pessoal, tem muitos lugares que a gente vai e tem muita interferência mesmo do público. Assim, mesmo que não tenha, porque, né, tem espetáculos que abrem esse espaço, tem espetáculos que não. Então, eu acho que essa dificuldade, essa nova geração também, eles estão muito habituados quando fala de teatro, ao stand-up. Stand-up. Mas o stand-up é essa troca com o Com o público. público. Só que a peça de teatro, Não. não. É um filme, tipo, né, uma Vivo história ali, vivo, né? exato. Ao vivo. É. E aí eles não entendem Não, isso. e aí o ator tem que ficar achando formas de contornar a situação. A gente foi apresentar num festival e a apresentação era numa praça, semana passada. E, enfim, um espetáculo tal. E o meu personagem, ele precisa encontrar algo pontual pra, enfim, ter ali interações com os personagens. E ficavam o tempo todo falando, não, pega isso aqui, pega isso aqui, pega isso. E aí eu dei resposta falando, não, não, não. E insistiam, e eu assim, meu Deus! Não é pra vocês falarem, Exato. né? É tipo, é pra vocês verem a apreciarem, história. apreciar a história. Sim. Ai, nossa, muito difícil, Sim. né? Muito difícil. É porque isso tem a ver com a falta de paciência também. De paciência, de acesso, porque às vezes é a primeira vez que tá vendo aquilo. Essa parte que a gente vive, esse momento que a gente tá agora, eles não têm paciência. Não tem, tudo é muito rápido, Eles né? não têm paciência alguma de esperar o time das coisas. E aí é muito difícil. Eu sei porque eu vivo isso em sala de aula. Uhum. E é muito difícil. Porque você fala, não, agora você falar, espera um minuto e você resolver uma outra coisa com outro aluno e aquele aluno ele não entende que ele tem que esperar a vez dele. Uhum. Então ele fica chamando, professora. Aquilo vai entrando na cabeça da gente e eu fico, meu Deus. Aí eu volto, olha, eu não pedi pra esperar, você precisa esperar. Ou então quando o outro vai ao banheiro, sabe? Sim. E aí, não, mas eu quero ir. Mas espera o outro voltar, sabe? Mas é essa coisa da espera, eles não têm essa espera. Mais esse imediatismo, enfim, redes sociais, né? Outro tema que a gente pode trazer aqui. Mas é porque as redes sociais, elas vai permear todos os episódios, eu acho. Porque não tem como. Tá é a era que a gente moldando vive, o não nosso tem comportamento, sim. E aqui, a outra coisa que a gente ia falar é sobre essas coisas, né? De deixar que as redes sociais como cultura principal. Não é que as redes sociais não sejam importantes, elas são, inclusive para divulgação de peça, para divulgação do cinema. Sim. Ela ajuda muito, Sim. né? Porque chega em muita gente. Se um filme viraliza, tipo, Ainda Estou Aqui foi um grande exemplo. Ele foi muito hypado na internet e ajudou muito na bilheteria do filme. E ajudou também a academia a notar e perceber que realmente, sabe? O Brasil foi em peso no Instagram do Oscar. Exatamente. Então, isso é uma forma positiva da gente ver as redes sociais. Mas a gente não pode deixar ela como cultura principal. Não pode deixar que se não tá lá, não presta. Ou única ferramenta, né? Se não tá lá, não presta. Tipo, se não tá. Não viralizou no TikTok, não existe. Uhum. Sabe? Não pode ser assim, né? Não pode deixar que isso molde todo o resto. Sim. Ou leitura. A gente pensar que agora tem o BookTok, que eu achei que foi uma coisa, pra mim, eu acho muito positivo, porque é o que ajuda muito a galera, tipo, adolescente, a se interessar, a procurar,
a entender que às vezes eles não, eles entendem de outra forma. Ali faz eles entenderem a história e aí procurar a história, sabe? Sim. Então, acho que o BookTok é muito favorável. Mas também não pode ser A única alternativa. a leitura performática, sabe? Aham. Só pra, eu estou lendo porque tá todo mundo lendo. Sim. Ou vou dizer que estou lendo Porque tá hypado esse livro. e não li, sabe? Uhum. Então, assim, E precisa... sei o que fala porque tem 1000 resumos. Então, assim, procurem, tem que tomar esse cuidado, eu acho, porque daí fica tudo muito no raso. Uhum. E a gente tá precisando dar uma mergulhada nas coisas, né? Falta um pouco aprofundar. Bom, pessoal, agora nós vamos aqui pra Pílula Artística, que é nosso momento de indicações, que casa completamente com o episódio de hoje, porque aí você pode, ao invés de consumir essas indicações sozinho, consumir com alguém. Sim, chamar os seus amigos e tentar, né? Uma das indicações que eu vou fazer é que a gente falou agora sobre ir à biblioteca. Então, visite os espaços públicos culturais que tem na sua cidade. Aqui na nossa cidade, que é a Catanduva, eu posso indicar, que eu já falei, a Biblioteca do Senac, que é muito legal, tá aberta todos os dias, então... Acho que só não de domingo. Mas pode ir lá de segunda a sábado até meio-dia, que tá lá, eles estão lá disponíveis, o que você precisar, eles estão disponíveis para ajudar, para até indicar livros lá. Tem a biblioteca municipal também, que funciona em horário de, acho que até às 5, né? Aí é um pouco mais polêmica, mas aí a gente entra numa crítica social da nossa cidade. Não sei, mas tá lá. Fecha 4 horas a biblioteca, gente, um absurdo. Registrando aqui. Não, nem sabia que fechava. Pois é, um absurdo. Até então era pelo menos até às 5, né? Não, ela fecha antes das pessoas poderem sair do trabalho e pegar um livro. Enfim, é uma crítica mesmo. É complicado, mas é um horário horrível, né? Mas se você conseguir tá lá. ir em algum momento, vale a pena. Tá lá, então é um espaço que foi reformado, foi feito lá para isso, né? É pro público, porque se é pública, é pro público, né? Então, aqui da nossa cidade é o que eu indico, né? Tem o Sesc também. Tem o Sesc, que a gente falou, e o Sesc é amplamente aí. Aí a programação você tem que estar atento, né? Olhar lá. Mas tem muita coisa, a gente tem de tudo, sabe? Olha, um tempo atrás aí, no começo do ano, eu acho, eu fui ver um autor o autor do livro O Avesso da Pele, que é o Jefferson Tenório, que ele é ganhador do Prêmio Jabuti, sabe? É muito... O Prêmio Jabuti é o Oscar da literatura, então, assim, foi muito importante, é muito importante. Sim. E tava muito cheio, é muito legal você ver, sabe, um autógrafo de livros, assim, tá bastante gente, eu achei muito legal, porque autores normalmente, infelizmente, no nosso país não é valorizado quanto deveria, né? Então, assim, tem muito evento, muita coisa no Sesc, é só ficar de olho mesmo, porque na internet, no digital você acha. De filme que eu tenho pra indicar é o Caramelo, que eu assisti. É um filme nacional. Gente, é muito fofinho o filme. O cachorro não morre no final, já vou falar, porque eu vou dar esse spoiler, porque toda vez que a gente vai assistir filme de bicho, que é o Caramelo é o cachorrinho, né? Vai assistir filme de bicho, eu morro de medo do bichinho morrer no final, porque daí é tristíssimo, né? Sim. Ele não morre no final, então assistam. É muito bonitinho. É um filme extremamente delicado e nacional, assim, muito bem feito. Te prende, gostoso de assistir. Você vai se emocionar. O animal não é feito com IA, que é muito legal. Ele vai te emocionar. Tenho certeza que vai, porque eu fiquei muito emocionada, porque quem tem bichinho, quem gosta de bichinho, de algum jeito ali, vai te pegar em algum momento. E a outra indicação é Tremembé, que eu assisti, e assim... Puta série, né? Nossa, deram um nome, assim, eles ficaram Sim. idênticos aos os assassinos lá. Então, tipo, ficou muito bom. E eu indico porque também é nacional, ficou muito bem feito. A gente dá super valor a esse true crime aí de gringos, né? Então, E assim... tem aí uma puta história.
vamos assistir o nosso, porque essas histórias aconteceram, são reais, eles não ganharam nada com isso, porque já tá em domínio público, Uhum. o caso deles, né, o case ali do que aconteceu. Então, inclusive o Ulisses, que é o roteirista, quem fez tudo isso, tem bastante gente seguindo ele. Uhum. Ele fala, ele conta vários bastidores no Instagram dele, porque ele fez uma imensa pesquisa. Não, imagino, deve ter sido Há surreal. anos ele tá acompanhando a vida dessas pessoas para poder trazer do jeito que trouxe, sabe? Então, Uhum. assim, porque não é só você ir lá, é uma coisa que aconteceu, é real. Sim, e Então, coisas que aconteceram lá internamente que, né, só mesmo assim, nos processos nas e tudo pesquisas, né? mais que ele conseguiu chegar. Então, é um trabalho muito minucioso ali, que exige muito profissionalismo. Então, o cara é realmente foda, assim. E que bom que tá tendo o hype que tá tendo, né? Porque, tipo, é uma série nacional e se fosse gringa, todo mundo ia estar aclamando. Nossa, e dá um ódio deles, gente, mas dá um Sim. ódio. Porque, assim, você assiste, você fica. Eles vivem de um jeito que você fala, mano, como que dorme, sabe? Não, e eu fico fico mais passado. impressionada. Agora, é só eu fico mais passado com as pessoas que, por exemplo, né, Tremembé é uma prisão famosa ali, né? E eu fico passado com as pessoas que se tornam fãs dessas pessoas. Nossa, mas aí é caso de psicopatia, né? Precisa. Mas é Terapia muito comum, é bizarro. Terapia já, gente, porque não dá. Ó, é assim. Então, assistam, porque Sim. é bizarro. Você não dá pra acreditar que são pessoas, algumas coisas que acontecem que você fica, meu Deus, sabe? Alguns você entende, Uhum. tipo a Matsunaga. Tem A isso que eu ia falar, tem Matsunaga- alguns personagens que ganham tem uma humanização ali. A Matsunaga eu tenho um pano meio Então, é isso rosa que eu tô com falando, glitter tipo- com ela. Mas é ela também, o resto, pelo amor de Deus. Tipo, tem personagens que você pesadérrimo. humaniza de alguma forma. Eu consigo entender. Bom, feminicídio, né, gente? A gente consegue. Mulher, eu, pelo menos, como mulher, eu imagino o que ela não aconteceu pra ela chegar naquele ponto. Na vida dela toda, né? Que ela tava com ele. Mas aí, enfim, não tem como saber, porque saber Uhum. só também da parte dela. Isso Sim. não tem como ele contar. É. Então, Não vem aí. é assim, muito legal. Falei até demais, né? Mas assim, muito bom. Sim. Assistam, porque é bom demais. Bom, minhas indicações. Vai ser a primeira indicação é o álbum da Rosalía, se chama Lux. Tá muito bom. É um álbum muito legal. Ela entrega vocais, ela entrega instrumentos. A Rosalía ela é uma cantora espanhola, né? E aí o pessoal tava acostumado com o Motomami, que foi o primeiro trabalho pop dela, mas ela vem do flamenco, se eu não me engano. Então, quem tá criticando ela por não tá popzeira, a cantora nunca foi. Fez um álbum pop que aclamou, mas tá incrível. É um álbum que tá sendo bem elogiado, ainda bem. Vale muito a pena ouvir. É lindo, lindo. A segunda música é incrível. E as outras indicações eu também vou ficar aqui no cinema nacional, porque eu acho que, por sorte, ainda estou aqui, trouxe um olhar para o cinema nacional e a gente tá tendo trabalhos, sempre teve, né? Trabalhos incríveis, mas por sorte parece que tá sendo mais valorizado. A Susan trouxe um filme e uma série, e eu vou indicar um filme que tá no cinema, talvez quando esse episódio for pro ar já saia, não sei quais são as datas, mas fiquem de olho, que é O Agente Secreto, do Wagner Moura. É um filme incrível, 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 incrível. Nossa, mas também tudo que ele faz, né? Não, ele tá na produção do filme também, então, enfim. É um filme muito bom, se passa nos anos 70, ele é um pesquisador, trabalha na faculdade como pesquisador, e começa a ser perseguido pela ditadura, e a esposa dele também, enfim. É uma história muito legal, não é baseado em fatos reais, mas, né, traz relatos de um período, e vale muito a pena ver, se conseguir ver no cinema. Assista no cinema, senão logo deve estar em algum stream. E também vou indicar um outro filme, que aí, quando esse episódio for pro ar, eu acho que ele já vai estar nos streams, que é Filho de Mil Homens, ou Filho de Mil Homens, não lembro como chama exatamente, mas é com Rodrigo Santoro, também é um cinema nacional, é baseado num livro.
E é um filme incrível, incrível, vale a pena assistir. A gente aclamando aqui os roteiros brasileiros. Nossa, sim, por favor. A cultura brasileira resiste. Sim. E a gente precisa muito, muito, muito prestigiar. Pessoal, nós também queremos convidar vocês para seguir nosso Instagram, seguir aqui nosso podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify, avaliar ele e compartilhar com as pessoas. Essas métricas são importantes para que o Spotify, para que o YouTube entregue para mais pessoas nossos programas. A gente está aqui falando há mais de 1 hora. Então, E o espero... Lucas vai ter um trabalhão pra editar. E depois, tudo isso, tudo, gente, tudo isso dá trabalho. Podcast também é cultural. Sim, a gente tá Vamos dar esse compartilhando aqui as biscoitinho. experiências. Então envie esse programa pra, nem que seja pra sua mãe, pra alguém que gosta de ouvir, sabe? Sim, Manda pra alguém. manda pra alguém, ouve, indica. Comenta aqui também o que vocês gostam de fazer, dá pra gente dicas. Pode ser de filme, de série, de trabalhos coletivos, vamos marcar um encontrinho. Inclusive a gente quer fazer num próximo episódio, a gente vai ver se a gente consegue fazer pra vocês lá no Instagram colocarem Isso. alguma coisa, alguma história, alguma coisa de A vocês. gente vai pensar no tema e compartilha lá. E aí pra gente compartilhar não só com as nossas histórias, mas o que vocês também quiserem compartilhar aqui com a gente, pode ser anônimo, pode ser do jeito que vocês preferirem, tá? Sim. E é isso, gente. A cultura, ela mudou porque o mundo mudou, mas será que mudamos juntos com consciência? Fica aí o questionamento. A gente precisa repensar aí, né? É isso, né? É isso. Tchau.